Tudo bem? São madrugadas já aqui na minha casa. Estou aqui com a Lucila e hoje eu quero que você não repare nada. Quando eu falo reparar, eu quero dizer constatar. Por favor, mantenha-se quieto e só escute. Não constate nada. Então, reparar, conceito, constatar. Eu vou falar hoje para você sobre o HPV, o papilovírus humano. Para isso, eu trouxe o meu porquinho. Eu gosto muito de porco. Por que eu gosto de porco? Meu pai fez a vida dele trabalhando com porco. E eu tenho toque, eu faço na mesma mão, igual a outra. Tudo bem. Mas eu falei que vou falar do HPV. Você, se não tiver tempo, não olha, porque vai demorar. Vai demorar um pouco, não sei quanto tempo vai demorar. Mas você precisa ter conceitos, assim como reparar. Conceito, constatar. Para eu falar do HPV, você precisa conhecer algumas coisas. A primeira coisa que você tem que conhecer é uma célula. O que é uma célula? Uma célula é um corpúsculo formado, basicamente, por uma membrana celular, por um citoplasma, uma região gosmenta, e por um núcleo. Veja bem, eu tenho o ovo. Esta casca é a membrana celular. Aqui eu estou mostrando para você o citoplasma de uma célula. Eis que aqui eu cortei o ovo. Então você vê o núcleo de uma célula. O núcleo tem DNA, o nosso gene, a nossa genética, a genética da célula. O citoplasma cria todas as condições para proteger este núcleo e cria energia para esta célula funcionar através das mitocôndrias, sendo que neste citoplasma existem muitos outros organelas que fazem defesa da célula, que fazem energia da célula, que fazem, enfim, todo o funcionamento da célula que deve ser feito. E aqui, na membrana celular, você vê, então, a possibilidade de esta célula produzir. Ela é formada por proteínas, por fosfolipídios e por colesterol. Isto é uma célula. Ok. Então, você precisa entender do método. O que é um método que eu vou usar? E você deve usar para tudo na sua vida. O método é o segredo de fazer as coisas certas. Como é o método? O método é tudo que você faz na vida. Você começa com um objetivo. Em segundo lugar, você analisa o seu material que tem para usar. É isso aqui. E a Lu, e o celular. Esse material, ele vai ter um método que eu vou aplicar, que é eu aqui falando ali. E tem uma prática, que é o que eu estou fazendo. Desta prática, depois vou ver o resultado. Então, faço a comparação com outras situações idênticas, minhas e dos outros. E, por fim, eu faço uma conclusão. Objetivo, material, método, prática, resultado, comparação e conclusão. Faça isto na vida sempre, em tudo que você fizer.
eu quero continuar. E eu vou lhe dizer que existem, além da célula, as bactérias. Que são as bactérias? As bactérias não têm núcleo. Elas estão no nosso corpo. Elas têm um citoplasma. Elas são unicelulares, elas são uma célula só. E elas têm... Sabe quantas células nós temos no corpo? 30 trilhões de células. Sabe quantas bactérias nós temos no corpo? 37 milhões de bactérias. Trilhões. Temos 30 trilhões de células e 37 trilhões de bactérias no nosso corpo. E temos os vírus, que são substâncias, que são materiais, que contêm uma cápsula, que é o capsídeo. O capsídeo só tem o capsídeo e só tem o citoplasma. E só tem o núcleo. Só tem o núcleo e só tem o capsídeo, feito de proteínas. E esse núcleo contém DNA, RNA ou DNA e RNA. Nós temos no nosso corpo 300 trilhões de vírus. Olha, 300 trilhões de vírus. De 320 mil tipos diferentes. Interessante. Eu fiquei assim, claro que eu não sei isso, eu estou estudando para fazer essa apresentação. No nosso corpo, nós temos tecidos. Você precisa saber desse negócio de tecido. Quais são os tecidos que nós temos no corpo? Você já matou boi, você já matou porco, você sabe. Você compra carne, você compra gordura. Mas os tecidos que nós temos no corpo são o nervoso, o muscular. Você nunca ouviu falar de musculatura lisa? Um dia eu vou lhe falar sobre musculatura lisa. Que fantástica é a musculatura lisa do nosso corpo. Aí o muscular se divide em muscular estriado, muscular liso e muscular cardíaco, que tem uma célula só, mas o estriado tem várias células, tem vários núcleos, eu quero dizer. Eu tenho que ficar calmo para não me atrapalhar. E nós temos o tecido conjuntivo, que são as gorduras, que são os que recobrem o músculo. Enfim, o tecido conjuntivo. E nós temos o tecido que você precisa conhecer para entender o que eu estou falando hoje, que é o tecido, os tecidos epiteliais. Que são os tecidos epiteliais? Eles recobrem o nosso corpo. Eles estão no pulmão, eles estão na traqueia, eles estão na boca, eles estão no nariz, eles estão na pele, é um tecido epitelial. Eles estão no nosso estômago, eles estão em todos do nosso intestino, no nosso ânus, enfim, na vagina. E, sobretudo, o que eu quero dizer aqui, os tecidos epiteliais recobrem o útero. Você precisa saber que o tecido epitelial, ele pode ser simples, isto é, ele tem só uma camada de célula, como é o tecido epitelial dos nossos vasos sanguíneos, das nossas artérias, que tem só uma camada de célula, endotélio. O tecido endotelial, olha, então agora vamos falar só de tecido endotelial. Você precisa saber esse conceito, senão não vai entender nada. O tecido endotelial, ele pode ser simples, como eu falei, do vaso sanguíneo. E ele pode ser estratificado. Isto é,
ele tem várias camadas de células. Várias camadas de células. Você entende? E ele pode ser pseudo-estratificado. Ele só tem uma camada de célula. E essa célula pode ser um pouco maior, um pouco menor, que dá a impressão de ser estratificado e ser muitas células, mas ele só tem uma. Digamos assim que o cara, o prefeito, vamos dizer, o prefeito Maciel, foi fazer uma rua. Ele botou só areia. Eu tenho um tecido epitelial simples. Então, ele botou areia mais brita, mais asfalto. Eu tenho um tecido epitelial estratificado. Várias camadas. Aí ele pediu uma rua e o cara foi lá e botou só um tipo de célula, uma camadinha ali de asfalto por cima, né? Para poupar e lograr o prefeito, Maciel, né? Então, ele tem um tecido pseudo-estratificado. Quer dizer, estratificado de mentira. Ok, tudo bem. Então, os tipos de células do tecido epitelial são de revestimento. Eles revestem os tecidos. Reveste o intestino, reveste o estômago, reveste o colo do útero, reveste o pênis, reveste a pele, reveste o ânus. Isto é um tecido de revestimento, que são, ou são secretores. Eles secretam. Por exemplo, no estômago, o tecido epitelial do estômago, ele secreta gastrina, ele secreta ácido clorídrico, ele secreta histamina, ele secreta hormônio, ele secreta, enfim, todos. No intestino, a mesma coisa. No pâncreas, a mesma coisa. O fígado também é um tecido epitelial. O pulmão também é um tecido epitelial, que tem funções secretoras. Mas todas as células do tecido epitelial são poliédricas, isto é, elas têm um tipo. Então, elas são escamosas, é um tipo de poliedro. Você entende o que é um poliedro? Quer dizer, aqui, ele tem lados, 6 lados, 8 lados, o hexágono, enfim, muitos lados. Mas tem a escamosa, ela tem a forma de uma escama. Importante saber dessa escamosa para nós entender o HPV. Tem a forma de uma escama. Por exemplo, vai lá e faz a rua e coloca só o paver. Tudo bem. E elas se incham como um balão, de forma que uma comprime contra a outra, e no meio disso tem o citoplasma da célula. Não o citoplasma da célula, não. É um líquido extracelular que faz elas fazerem contato e elas rebalam, assim, como se fosse botamos água dentro deles. Isso é um tecido, que é um tecido escamoso. Mas elas também podem ser cúbicas, elas podem ser escamosas, cúbicas e cilíndricas. Não precisa dizer que o cúbico tem a forma de um cubo, que a cilíndrica tem a forma de um cilindro. E elas podem ser queratinizadas ou não queratinizadas. Isto é, elas podem ser de lugar seco, que são as queratinizadas, e elas podem ser de um lugar úmido. Isto é, você já entendeu que uma célula da pele é uma célula pavimentosa ou escamosa
estratificada e queratinizada. Tudo bem. Vamos continuar, eu vou devagar, para me atrapalhar tudo. Essa coisa é muito importante. Então, as células queratinizadas, elas são de uma superfície seca, como a pele. As células não queratinizadas, elas são de uma superfície úmida, ok? Você entendeu? Estas células podem sofrer metaplasia, isto é, esta célula fica mais ou menos irregular, cresce o citoplasma e o núcleo não se altera. Ela se forma, então, uma metaplasia. Ela pode sofrer mitose, isto é, se dividir. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Pronto. Uma mitose. Só que esta aqui, metade, e esta metade vai ser uma inteira. Se dividiu, sofreu mitose. Ela pode se degenerar. Como é isso? Bem, aqui ela começou a receber alguma coisa. Vamos dizer, apodreceu. Já viu o ovo podre? Uma célula degenerada. Mas o ovo podre não combinou bem, porque uma célula degenerada, ela pode se regenerar. O ovo podre pode se regenerar? Não sei. Não sei. Entenda que existe a degeneração. Se esta célula necrosar o seu núcleo, então ela sofre uma necrose, a morte celular. E ela pode sofrer apoptose. Ela vai generar suicídio da célula. Ela se mata. Apoptose. Apoptose. A célula se matou. Ok? Certo? Se matou. Então, ela cria uma nova situação para ela viver e renascer. São esses os mecanismos que você tem que saber como conceito. Aí eu lhe falei de mitose. Você tem que saber sobre as mitoses, porque isso vai ter tudo a ver com HPV depois, no seu corpo, no corpo do seu filho, no corpo da sua mulher, no útero da sua mulher, no seu pênis. Ela pode sofrer uma metaplasia durante essa divisão. Quando ela se divide, ela sofre uma metaplasia, isto é, ela se dividiu e mudou um pouquinho, mas não mudou o núcleo. Não mudou, de jeito nenhum ela mudou o núcleo. Ela está se defendendo para se adaptar ao meio onde está. Importante isso. Uma metaplasia. Ela mudou um pouquinho para se adaptar àquele meio onde essa célula está, às alterações do meio. Mas ela pode sofrer uma displasia, isto é, ela mudou um pouco o seu citoplasma, mas o núcleo ela não mudou, é a mesma célula. E ela pode sofrer uma atipia. Metaplasia se adaptou. Displasia se adaptou, mudou um pouco. Atipia. Opa! Está mexendo no núcleo. Não é mais a mesma célula, é atípica. Não é mais
conhecida pelo organismo e pelo local aonde ela está. Porque toda célula tem uma função. Não tem célula no nosso corpo sem função. E ela pode, então, sofrer uma neoplasia. Isto é, uma nova célula com o aumento da célula. Neo, nova, plasia, aumento. Isto é, esta célula começou a se dividir no seu núcleo e vai formar uma neoplasia. Uma neoplasia que pode ser maligna e benigna. Quando essa célula se divide, tipo uma neoplasia, ela apenas mexe na sua divisão, divide muito. Quando ela mexe numa neoplasia maligna, então esta célula está se dividindo de uma forma anômala, completamente diferente do que esta célula é. Ela é um câncer. Você entendeu? Entre neoplasia benigna, a célula se multiplica. Entre uma neoplasia benigna, maligna, ela se transforma e se multiplica. Enfim, ela sofre todas as transformações. Ela quer ser ela quer comandar aquela situação aonde ela está. Então, o tecido epitelial, ele é de revestimento. Ele é de secreção. Ele secreta substâncias. E ele tem uma matriz extracelular. E as células estão em harmonia, acomodadas ali, tranquilas. Elas estão na sua área de conforto, de homeostasia. As células da bexiga, por exemplo, elas são globosas. Mas quando a bexiga incha, cheia de bexiga, elas viram cúbicas. Entendeu? Só para dizer. Né? A mucosa é outro papo. Não vou falar de mucosa, Deus me livre, senão não vou aonde. E o tecido epitelial, ele tem funções. Ele não está ali por acaso. Diga-se de passagem que ele pode ter carcinoma e adenocarcinoma. Não tem outro tipo de câncer no tecido epitelial. Você tem adenocarcinoma de pâncreas, adenocarcinoma de intestino, você tem, enfim, adenocarcinoma. Ou ele pode ser carcinoma. No colo, ele é um carcinoma. Mas se você pegar a entrada do útero, ele pode ser um adenocarcinoma, porque na entrada do útero tem células. Nós continuamos que cada célula tem sua hora e seu momento de viver, de morrer. A célula nervosa é muito interessante. Mas veja só, por exemplo, o meu paciente piloto, vamos dizer piloto, tentou suicídio 2 vezes. Na terceira vez, ele deu um tiro no coração. Aqui. Eu não quero... Outro dia eu conto essa história para vocês, como é que eu salvei a vida dele. Mas hoje eu não quero contar isso. Eu quero lhe dizer que nesse tiro, ele passou por um tecido epitelial, que é a pele, por um tecido conjuntivo, que é as costelas, o osso, que é a gordura, por um tecido muscular, que são os músculos intercostais, e foi bater na
artéria pulmonar, que é um tecido escamoso, epitelial, e resbalou e veio para o sovaco, que é um tecido nervoso pegando o plexo nervoso braquial. Piloto. Não morreu, tá? Dificilmente morreu alguém na minha mão. Mas eu quero lhe dizer, assim, o sovaco. Por que tem sovaco? Olha onde é que eu fui parar. Eu vou te contar. O sovaco são restos de pele, restos de proteína, resultado da proliferação celular. Que daí, então, muita água, né, que se instalou em cima, muitas bactérias e fungos. Isso formou o sovaco, que não tem nada a ver com essa história. Aqui. Mas a minha filha, Indianara, a doutora Indianara, meu, que orgulho tenho da doutora Indianara, que coisa querida na minha vida, desde sempre. A medicina, meu amigo, seria muito fácil. Operar é a coisa mais fácil que eu fiz na vida. Não tem coisa mais fácil do que operar. Mas existem as complicações. Né? Eu falei com ela sobre gestante com HPV. Então, ela me disse sobre uma doença que chama-se, na criança nascente, papilomatose respiratória recorrente. Gravíssimo. Eu acho que o Dr. Rubens, pediatra, Dr. Rubens, deve ter visto talvez um caso na vida, mas eles ocorrem por causa do HPV. Interessante. Eu acho isso. Como eu dizia para você, ser médico é muito fácil se não houvesse complicações. As complicações barram tudo o resto, tudo muito fácil. O macaco velho sabe tratar complicações. Mas a doutora Indianara fez uma especialização em um hospital de alta complexidade para ginecologia e obstetrícia no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Eu só quero lembrar isso, que eu achei a coisa mais louca da vida, cara. Ela me contou que uma vez ela presenciou uma cabeça derradeira. Você sabe o que é uma cabeça derradeira? Eu vou lhe contar. O neném nasce de bunda, ele está pélvico. E a cabeça ficou dentro. Olha só. Oh, meu! Imagina só. Então, onde passa a cabeça no parto, que é no colo do útero, falo colo do útero, conta essa história porque é colo de útero, vou falar de colo do útero. Onde passa a cabeça, passa tudo. Mas a bunda pode passar do neném, mas a cabeça é maior que a bunda e ela não tem como ela ficar assim. Então, Laia me contou sobre a cabeça derradeira. Olha o que fizeram, meu amigo. E tem que fazer uma opção entre a mãe que sangrava pela placenta que ainda estava dentro e a criança que estava com o corpo fora e a cabeça dentro do útero. Tiveram que cortar a cabeça do neném. E o neném nasceu sem cabeça. Uma opção. Olha como a medicina é. Uma opção entre salvar a mãe ou salvar o bebê. Como vai dizer pro pai depois que o neném nasceu sem cabeça, cara? Fala sério. Quando Laia me contou dessa situação que ela viveu, eu me senti absolutamente, como é que eu vou dizer, aborrecido. Eu, por causa das complicações, não tenho orgulho de ser médico. Longe de mim ter orgulho de ser médico. Eu tenho o dever de ser médico. Diferente.
Isto é, eu sou obrigado a ser médico e ser agradecido por ser médico. Mas não um orgulho. Não, minha classe já é muito elitizada, não precisa de mais um para se sentir desta forma. As neoplasias, deixa para lá tudo isso que eu falei de besteira, tá? As neoplasias do tecido epitelial, elas podem ser benignas ou malignas, mas eu quero lhe falar sobre, elas podem ser adenocarcinoma ou carcinomas. Eu quero lhe falar sobre os carcinomas. Os carcinomas, lembra que eu lhe falei do tecido epitelial estratificado e que não queratinizado? Lembra que não tem queratina? A queratina precisa botar também que tem glicogênio ali. Ok. O que é, então, uma célula maligna? Ela tem proliferação exagerada, diferenciação da célula normal, perda da função, e ela se espalha pelo corpo. Por quê? Ela quer muito sangue. O que é, carinha? O HPV. O HPV ele é um estofo. Ele oxida a célula. Ele é aborrecido e transtornado. O transtorno dele deve ser borderline, que vive de impulsos. Christer bem. E ele deve ter também transtorno afetivo bipolar tipo 1. Porque de repente ele se sente a estrela e daqui a pouco ele está lá embaixo. Ok. Ele não existe sozinho na natureza. Tem o HPV, mas tem o CPV, que é do seu cachorro. Tem o BPV, que é do seu boi. Tem do seu gato, que é o C, cats, tudo americano. E tem em todos os animais da natureza. Então, o que é o HPV? Ele é um estorvo na célula. Ele é um estresse oxidativo. Ele é aborrecido, ele é transtornado. E está cansado de tantos anos que ele existe. Ele existe desde sempre, identificado no começo do século, mas ele existe já muitos e muitos séculos. E ele tem uma estrutura. Qual é a estrutura do HPV? A célula pergunta para ele: eu lhe protejo. Você promete ser fiel para mim? E ele vai disfarçadamente, eu diria, marginalmente e perversamente invadindo a célula. E a célula diz: eu lhe sustento, cara. Pô, tá falhando comigo. Ele não quer mais nem saber. Ele vai desmontando a célula. Ele está lá no núcleo da célula. O HPV fica no núcleo da célula do tecido epitelial escamoso, estratificado, não queratinizado. E lá ele vai agindo. Ele tem tropismo. O vírus não consegue viver sem um hospedeiro. Ah, vou matar o vírus. Vai matar o vírus o cacete. O vírus não tem vida, vai matar o quê? Não vai matar o vírus. Pelo contrário, ele tem o núcleo, o capsídeo, e dentro da célula ele forma o envelope.
mais resistente fica. Ele só vive com a célula. Não existe vírus fora de uma célula. Não existe. Então, ele tem esse tropismo por esse tecido epitelial, vou repetir, epitelial escamoso, estratificado e não queratinizado, que é o tecido do colo do útero, que é o tecido do pênis, que é o tecido da boca, que é o tecido da laringe, da faringe. E ele fica ali agindo e responde por 3% dos cânceres da mulher, unicamente atrás do de mama e o de colo, e por 2% dos cânceres no homem. Veja bem, ora, se nós temos o cigarro, olha só, amigo, pensa nisso que eu estou falando para ti agora. Se nós temos um cigarro que é responsável por 30% dos cânceres, aí nós temos o H. pylori, que é responsável por 5% dos cânceres. Está lá no estômago, só no estômago. Nós temos o HPV, responsável por 3% dos cânceres. Olha só como tu pode evitar 37% dos cânceres só nessas situações. Porque o HPV é necessário para ter câncer de colo de útero, para ter câncer de ânus, para ter câncer de boca em 25% dos casos. Ele é necessário, mas ele não é suficiente. Você entende? Ele sozinho não. Mas aí você fuma, você bebe, você tem uma vagina mal cuidada, você tem um pênis mal cuidado, você tem fimose, cara. Olha que lugar para o HPV se intrometer. Fimose. Homem pode ter fimose? Eu quero falar sobre fimose um pouquinho. A fimose trata de um local ideal para HPV. Inadmissível que um homem tenha fimose. Não dá. Até porque, sexualmente não é legal. Não é legal. Então, quando devemos operar a fimose do nosso filho? A fimose do nosso filho deve ser operada só quando ele entender da cirurgia. Como explicar para ele, mostrar o seu pênis do pai e mostrar, filho, ó, o meu é assim, tá? O teu tem essa pele que tranca na frente. Só quando ele entender. Por quê? Porque antes disso pode causar um trauma psicológico da sua sexualidade. Eu tenho ideia pessoal, tá? Eu acho que nunca devemos operar uma criança de fimose. Fazemos dilatação até então. Dilata ali o prepúcio. Tenta ali. Se não estiver fazendo retenção urinária, se não estiver fazendo infecção, deixa a fimose para operar. Quando ele entender o que é que ele vai fazer. Por quê? Está tudo ali. Nós temos que saber que uma célula tem uma iniciação. Ela tem uma progressão e ela tem uma multiplicação para ficar maligna. Quando chegou na progressão, lascou. Foi, deu. Esta célula é irreversível. Iniciou, no momento que ela iniciou, mexeu ali um pouquinho no núcleo. Ela progrediu com essa mexida, com essa característica do núcleo. Então, ela se multiplicou. Câncer. 8 em cada mulher. 8 em cada 10 mulheres tem HPV. O homem que fica esses de peito, tem câncer de útero, né? Ele é o maior transmissor, porque não tem, a não ser na fimose e no ânus, ele não tem.
as características tão apropriadas como tem a mulher no colo do útero. Nós precisamos saber que a célula sofre, que ela, além de sofrer, é preguiçosa, ela está velha. E ela começa a se transformar. Como diagnosticar o HPV? Agora vamos falar do HPV mesmo, tá? Vamos lá. O HPV tem 150 tipos. Como é que é esses 150 tipos? 1 é o primeiro, 2 é o segundo, 3 é o 150 é o último. Vamos lá. HPV tipo 6. Ele é o 6º HPV a ser descoberto. Assim funciona. E o HPV tem um nome. Ou ele é HPV do homem, BVO, BH, BPV do boi, do gato, cachorro. Essas são as duas características. E você precisa diagnosticar isto. A mulher deve fazer anualmente dos 24 aos 60, dos 25 aos 64 anos. O teste do preventivo, o Papa Nicolau. O Papa Nicolau. Colher um esfregaço cérvico-vaginal ali, que vai mostrar alterações ou não da célula. Se mostrar uma metaplasia, tudo bem, tá a célula se defendendo. Se mostrar uma atipia, opa, para. Se mostrar uma neoplasia, opa, aí lascou. Porque ela pode ser uma neoplasia intraepitelial, do epitélio pavimentoso, estratificado, que não queratinizado do útero. Então, NIC1, NIC2 e NIC3. NIC1 pegou a superfície da estratificação, a superfície do asfalto, do gevai. NIC2 pegou, então, a camada média. NIC3 pegou a camada interna, que está em contato logo em seguida com a lâmina própria. Então, o NIC1, tudo bem. NIC2, opa, preciso de alguns exames para fazer esta avaliação. NIC3, um câncer in situ, isto é, um câncer daquele local, naquele momento, naquela situação. Vem o resultado do Papa Nicolau. Encaminhamos para o médico, não mais a enfermeira faz. Aliás, eu precisava falar, que eu acho que depois eu vou falar, mas eu vou falar um pouquinho depois disso. Tá. O médico, ele faz um exame, ele faz uma compostologia oncótica, que ele já recebeu os resultados. Ele faz o teste de Schiller. Ele coloca vinagre ou iodo ali no colo do útero. Se ficar escura, ele pega e fica tranquilo. As colorações brancas, opa, faz uma colposcopia, que é um aparelho que a gente olha lá no colo do útero e a gente vê aumentado aquela região. Aí ele pega nessa colposcopia, naquele lugar onde está mais claro, que pode ser feito com Lugol, que é iodo, ou com ácido acético, que é o vinagre. Tá? Então, ele faz a colposcopia. E no lugar que está branquinho, não escuro, que não absorveu por causa do glicogênio, que é uma característica do tecido epitelial escamoso, estratificado, não queratinizado, tem glicogênio. E ele, então, naquelas áreas branquinhas, ele vai colher a biópsia. E essa biópsia vai para o anátomo patológico. Então, vamos ver qual é a extensão dessa lesão. Pode vir metaplasia, não, daí não teria feito a biópsia. Mas pode vir o NIC1, NIC2 e NIC3. Superficial, mediano e profundo. Cuidado. Aí,
Porque a gente tem que entender algumas coisas. Depois ele faz. Aí ele olha o ânus também, né? Do homem também, do pênis do homem também, o urologista. Doutor Marcelo está aí para isso, para prevenir cânceres desse tipo. Faz, então, um teste. Ele pode fazer um teste de DNA HPV por captura hídrica. Isto lhe indicaria A ou B, os subtipos de HPV, que seriam presentes nesse paciente. Ele pode pedir um PCR, uma reação de cadeia de polimerase, para ver a carga viral desse vírus. E você deve colher essas biópsias sempre na transição entre o tecido epitelial escamoso e glandular. No mundo. Tu tem sapinho? Tem sapinho? Por quê? A senhora tem sapinho, né? Tudo bem. O diabético tem sapinho, né? Está debaixo do prepúcio entre a glândula. Por quê? Porque o pH do local abaixou. Tu tem tricomonas? Tricomonas é uma doença sexualmente transmissível. Sapinho não, candidíase. Mas o tricomonas, por quê? O pH aumentou. Porque tem um distúrbio celular, um distúrbio qualquer ali que está provocando essas transformações. Por exemplo, tomar hormônios combinados durante a gestação, pessoas idosas, enfim. Pessoas idosas, tome cuidado. O câncer de colo de útero nas pessoas idosas que não são acompanhadas, ele costuma ser abrupto, rápido, extremamente grave. Você tem que entender estas situações. Muito grave. Como eu disse, o HPV é necessário, mas não é suficiente. Então, nós temos basicamente 4 HPVs que têm risco de sangue. O 6 e o 11, mais provenientes, mais acessíveis, eles são mais ligados à neoplasia benigna, que são os condilomas, as cristas de galo, que você já deve ter feito com cristas de galo. Então, esses são mais ligados, os 6 e o 11. Agora, o 16, HPV 16 e HPV 18 estão diretamente ligados ao câncer de colo, de útero, e aos cânceres de ânus, e aos cânceres de boca, de faringe, de laringe, enfim, aos cânceres provocados pelo HPV. Aí você diz, o que eu vou fazer? Tudo bem, faz nada. O homem não tem, o cara nunca chegou para mim e disse que está com HPV. Só quando sai de um. Ou quando vem o câncer. Uma vez eu tirei, nem lembro. As anos que eu tirei o pênis do cara. Foi terrível. Foi muito terrível, mas ficou legal. É a cirurgia, ficou legal. Como a cirurgia, né? Mas para ele deve ter sido um trauma. Tirar metade do seu pênis. Tudo bem. Agora, a profilaxia. Vamos lá, a vacinação. É a primeira. Existem 2 tipos de vacinas. A quádrupla e a dupla. A dupla protege o 16 e o HPV 16 e o HPV 18, que vão agir lá no epitélio estratificado. Não queratinizado. Escamoso do colo de útero e no pênis, enfim, em todos os casos. Então a vacina protege ou por 2, o 16 e o 18, que só agem no câncer, ou por 4, a quádrupla, que corresponde ao 6, ao 11, ao
HPV 16 é o HPV 18. Então, tem que vacinar seu filho. Oh, não vai vacinar seu filho. Meu Deus do céu. O pai tem que levar o filho para ser vacinado. Momento hoje, 0. Segunda dose daqui a 60 dias. Terceira dose daqui a 5 anos. Quem tem que levar a filha ou o filho para vacinar é o pai. Isso não é uma opinião, pessoal. Isso é uma opinião exata. Isso é uma exata matemática. Por que tem que ser o pai? Porque o pai vai levar a filha e o filho de 10 a 11 anos, a menina de 9 a 14 anos e o menino de 10 a 14 anos para vacinar. E vai conversar sobre alguma coisa da sexualidade do seu filho. Se ele já se masturbou, se a menina já se masturbou, pode perguntar discretamente, ele vai saber. Né? Alguma coisa assim, principalmente se ele levar nas 3 doses, porque tem uma diferença de ano. Vai conhecer a sexualidade do seu filho. Isso é importantíssimo. Por que não? Seu pai. Então o pai tem que se responsável. E deve aproveitar ainda para dizer para a filha e para o filho. Entendeu? Você não precisa falar em inglês, mas ler inglês é obrigado nesses tempos de hoje. Não tem como ser diferente. Além da vacina, todas as mulheres devem fazer preventivo de 25 a 64 anos. E os homens vão no urologista com qualquer sintoma, porque eles acham que não tem nada, mas eles são os grandes transmissores do HPV. Já falei para você que a hemorroide, que a fimose deve ser operada no momento que a criança saiba sobre o que está acontecendo com ela. O HPV é responsável por 90% dos cânceres de colo de útero, por 90% do câncer de ânus, por 25% dos cânceres de boca e garganta. Lá na prefeitura de Tuporanga, nós temos impressionantes os cuidados de todos os postos de saúde, fazendo o preventivo. Temos o Ney, impressionante esse Ney. Fui falar com ele sobre vacina, brilhavam os seus olhos. E eu pensei, poxa, que cara bacana. Como é bom ter tanta vontade assim de acertar as coisas. Aliás, tive vontade. Eu já acabei o que eu queria dizer para você. Era assim, né? Mas eu precisava dizer algumas coisas que o meu porquinho vão inspirar. Como é que vai fazer? Não vai começar a fazer sexo, que é o HPV, é uma doença sexualmente transmissível. Que idade deve começar uma menina a fazer sexo? É difícil de dizer, mas eu acho que não antes dos 16 anos e meio, nunca. O ideal aos 17. E o menino, então, com cuidados máximos, aos 14 ou 15. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Porque o HPV, ele não está aí por acaso. A sexualidade não é trabalhada na Bíblia, tal como é no cristianismo, por acaso. Porque ela é trabalhada desta forma. Os cuidados têm que ser máximos, orientados. E tem que ser opções, não pessoais, opções de formação dos caracteres de todas as pessoas. As doenças sexualmente transmissíveis são absolutamente
constrangedoras e perigosas. Tem que se avaliar muito essas situações. E quer dizer mais uma coisa, esse negócio de a mulher vai lá no posto de saúde e colhe o preventivo. Ou o homem vai lá no posto de saúde e mostra o pênis. Isso não está muito certo. Eu não sei. Sabe? Eu conheço tantas mulheres que não vão ao ginecologista para mostrar, fica lá de perna para cima, uma situação constrangedora para muitas mulheres, e eu acho que nenhuma mulher se sente à vontade. Eu penso que todos os exames ginecológicos deveriam ser feitos por um ginecologista. Por quê? Ele não vai queimar etapas. Esses exames não serão múltiplos. Esses exames são resolutivos. Eu penso, né? Eu não mandaria minha filha sair para fazer preventivo, embora as enfermeiras sejam absolutamente capacitadas de fazer a coleta desses exames. Mas, pensando bem, com a experiência que eu tenho, eu acho que as mulheres deveriam ter um tratamento diferenciado, mas diferenciado mesmo em todos os sentidos. Psicológico, físico, quando fossem fazer um exame ginecológico, para evitar, na maioria delas, qualquer tipo de constrangimento, qualquer tipo de acanhamento. Elas têm que estar muito à vontade, num local muito bom, com um médico da sua confiança, absoluta confiança, para fazer seu acompanhamento ginecológico. Assim como o homem tem que estar muito à vontade, muito bem, com o médico urologista da sua confiança para fazer suas avaliações do seu sistema reprodutor. Eu penso isso. Bom, é isso aí. Mas eu quero, para deixar completo o que eu quero dizer, eu quero falar sobre um pouquinho de prevenção. Primeiro, eu esqueci de dizer, a mulher, quando faz o preventivo durante 2 anos seguidos, ela pode ficar 3 anos sem fazer o exame. Só fazer daqui, fez este ano, fez o outro ano, então espera 3 anos para fazer o próximo. As mulheres mais velhas, que têm que fazer o preventivo, não por causa muito do HPV, mas sim pelo adenocarcinoma do colo, que é comum nelas. Tudo bem, para proteger, você precisa usar camisinha, certo? Sinto dizer que a camisinha não protege contra o HPV, totalmente. Porque o HPV pode estar no escroto, nos lábios vaginais, enfim, ela continua a ser transmitida até usando camisinha. É por isso que a Igreja Católica, a Bíblia, há muitos anos atrás, ela pregava a castidade e a não prostituição. Porque antigamente se via o HPV desta forma aqui. Veja só. Vivia dessa forma aqui no homem. Vivia desta forma aqui na mulher. Então, a camisinha não protege. E por que o preventivo? Quero dizer mais esse conceito. Você tem no epitélio estratificado 20 camadas, mais ou menos, de células. Ela começa na camada superficial, ela vai para a camada média e ela vai para a camada profunda, que já é um câncer in situ. O NIC1, neoplasia intraepitelial, 1, que é curável, 2, que é curável, 3, que é curável. Se deixar mais tempo o NIC3, o que acontece? Esse tecido epitelial não tem sangue e não tem linfa.
Mas atrás dele tem a lâmina própria, que dá sustentação a esse tecido epitelial. Ali, então, já tem linfa, já tem sangue e já se torna um câncer não mais in situ, não mais do local, mas já um câncer sistêmico, porque os vasos sanguíneos que progrediram, o tumor que progrediu para a lâmina própria, onde tem tecido conjuntivo, vasos e linfa, passam a transmitir também este tumor e essas células malignas invasoras já para o organismo. Os cânceres restritos ao epitélio são curáveis. Os cânceres que invadiram além do epitélio, que não tem sangue, o epitélio não tem sangue e não tem linfa, o sangue que invadiu a lâmina própria que dá sustentação a esse epitélio. Então já é um câncer sistêmico. E aí a coisa muda totalmente de figura. Também você tem que saber por que no dia do casamento vocês prometem fidelidade para a mulher e o homem, e a mulher para o homem. Por quê? Está incutido na Igreja Católica que isto deve ser nas igrejas cristãs, principalmente, mas também no judaísmo e em quase todas as religiões, que deve se proteger de qualquer fatalidade fora do casamento. Então, o marido tem que ser fiel à mulher, a mulher tem que ser fiel ao marido, para que nunca, jamais, leve doenças para dentro de casa. Aí você já deve estar cansado comigo, mas eu quero te dizer a última frase. Na vida, você deve ver esse vídeo, quem não viu perdeu, tá? Me esforcei um monte para fazer isso, nem sabe quanto. Acha que é fácil? Nem é a minha área, eu sou gastroenterologista e cirurgião, endoscopista. Mas você deve na vida saber do seu corpo, da sua célula. Como é que você não vai conhecer a sua célula se você tem 30 trilhões de células? Como é que não vai conhecer um vírus, não vai conhecer uma bactéria? Não. Nós devemos saber um pouco de tudo. E para ter sucesso na vida, tudo de um pouco.